manhãs, onde há trigo e vinho, quando desfalecem como ferido pelas ruas da cidade, derramando-se a sua alma no regaço de suas mães. Que testemunho te trarei? A quem te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar a ti, ó Virgem filha de Sião? Porque grande como o mar é a tua ferida. Quem te sarará? Amém. Lamentações, um livro, apesar de bem discutido a sua autoria, atribuído a Jeremias, isto pela própria forma do profeta ser, pelas muitas evidências do tempo vivido por Jeremias, um termo que vem do grego, derivado de um verbo que significa chorar em voz alta. São 5 poemas melancólicos, entoados ou escritos ou declamados pela destruição de Jerusalém e do templo. Interessante na forma da cadência utilizada para escrever, utilizada na época como forma de expressão em canções fúnebres. Os 4, principalmente primeiros capítulos, se destacam de uma maneira muito extraordinária por isso. São poemas acrósticos, porque cada versículo começa com uma das 22 letras do alfabeto hebraico. O capítulo 3, lindo, 3 versículos, começando com esta mesma letra e correspondendo assim, de uma maneira muito bonita, a essa forma literária, lido ainda pelos judeus, quando eles, uma vez por ano, lembram-se e celebram a destruição do templo em Jerusalém, trazendo à tona a verdade e a beleza da história. Também os nossos irmãos católicos romanos utilizam muito este livro nos 3 últimos dias da Semana Santa, relembrando o choro do coração do nosso Senhor Jesus Cristo ao falar sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os meus profetas e que não dá ouvidos à minha voz, como eu queria ajuntá-los, como a galinha junta os pintainhos embaixo das asas. Um versículo muito bonito. Ele contém lições atuais, extremamente atuais. A maior dela que nós podemos tirar para a nossa vida e agregar ao nosso dia a dia é de que Deus age através de sofrimentos disciplinares e que Ele nos permite passar por estes momentos, por abominar definitivamente o pecado. Ele usa-se de formas que nós podemos nominar até como castigo, para chamar a nossa atenção e nos fazer refletir um pouquinho sobre a nossa conduta. Por 2 séculos em média, os profetas alertaram o povo sobre o julgamento de Deus. Julgamento este pela idolatria, pelo pecado fazer parte do dia a dia das pessoas. Devido à longanimidade do Senhor, eles desperdiçaram muitas oportunidades. Acharam que os profetas não falavam verdade. Também
davam mais crédito aos profetas, que entre eles diziam para que eles não ouvissem a voz de Jeremias, Isaías e outros mais que trouxeram mensagens para exílio, e eles optaram então por uma falsa segurança. Se nós lermos o capítulo 6 do próprio livro de Jeremias, especialmente os versos 13 e 14, nós vamos ver que eles não procuraram mudar a conduta, porque Deus repetiu inúmeras vezes a mesma mensagem. Então eles não deram crédito, acharam que aquilo era uma invenção, os profetas falavam para um tempo muito distante, e optaram em continuar com a vida atrapalhada que levavam. Realmente, o nosso Deus é longânimo. O salmista, no Salmo 90, o salmista Moisés, ele diz que longânimo, misericordioso, piedoso é o Senhor. Deus dá tempo ao tempo, proporciona várias e várias oportunidades às pessoas, porém a justiça de Deus e a sua santidade sempre falarão mais alto. E como disse Naum, o Senhor não tem por culpado o inocente de maneira alguma, em relação a uma vida pecaminosa, em relação a uma idolatria, diríamos assim. Não há como fazer um acordo com o Senhor Deus, não há como não levantar ou incitar nele a necessidade, diríamos, de uma punição, ou até mesmo de uma disciplina, e nunca nos esquecendo que o Senhor, quando faz as coisas, sempre a intenção dele é boa, sempre o amor falando antes, sempre para o nosso bem. Então nós devemos ter gratidão ao Senhor quando nos sentimos punidos por Ele, em meio ao nosso dia a dia, na nossa rotina. Em alguns momentos nós vamos perceber isso. O salmista Davi, ele diz que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. O salmista do Salmo 23, ele diz que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar, que Ele nos leva a deitar em pastos verdejantes, tem sempre o melhor para nós, mas a sua vara e o seu cajado é a nossa consolação. Ou seja, o Senhor, Ele nos dá puxões de orelha quando percebe que nós estamos entrando num caminho que pode ser um caminho sem volta e muito perigoso para o nosso dia a dia. Uma grande lição nós tiramos do profeta Jeremias. Ao chorar, lamentar a dor de ver destruído Jerusalém, o templo cair para baixo, o povo sofrendo, ele vai chorar diante do Senhor através destes capítulos, mostrando o seu verdadeiro amor, a sua verdadeira alegria em ter sido ouvido pelo povo e isso não ter acontecido. Então ele expressa toda a sua agonia e tristeza, até mesmo diria uma frustração de ter sido um verdadeiro profeta do Senhor, de ter a boa intenção para o povo e não ter sido ouvido. Ele expressa tudo isso de uma maneira muito bonita através desses capítulos. O amor que nós precisamos ter pelos nossos mais necessitados, por aqueles às vezes teimosinhos, rebeldes, que optam
por uma conduta de vida reprovada pelo Senhor, que de alguma maneira não aceitam a disciplina ou não aceitam a correção, e que não há como medir força com Deus, então passam a sofrer as consequências. O livro de Lamentações, ele traz o resultado de ignorar a voz de Deus, as consequências que ignorar o Senhor pode trazer para a nossa vida. Jeremias, ele discorre aqui sobre uma condição gravíssima, a fome que havia. Nenhum pai aqui, ou uma mãe, não gostaria, e eu espero que isso nunca venha acontecer, e se tiver acontecido, hoje Deus vai curar estas feridas, em o filho pedir o que é primordial para nossa subsistência, que é a alimentação, e ele não ter. Então Jeremias, ao ver aquilo, ele se desespera e vê o desespero desses irmãos, porque até então isso não era uma coisa calculável e não era normal em Jerusalém, principalmente para esta geração. Outras já tinham passado por condições adversas, mas esta geração aqui, e principalmente as primeiras gerações que ouviram o início das mensagens do Senhor através de Jeremias e dos outros profetas, não sabiam o que era necessidade. Eles tinham tudo, e agora eles tinham que conviver com aquilo. Jeremias então clama, chora diante do Senhor e diz: o que eu posso falar em relação a isso? O que posso fazer em relação a isso? A não ser agora orar, pedir a Deus graça, condições de superação, para vencer mais aquele momento difícil em sua vida. Isto trouxe aos irmãos feridas. E ele pergunta assim: maior do que o oceano, do que o mar, são estas feridas que o povo sofre. Ele usa-se de uma hipérbole poética extraordinária. Maior do que as águas dos oceanos são estas feridas profundas. Ele fala sobre a grandeza do oceano, a profundidade do oceano, o perigo do oceano, o mar em si, as revoltas, ondas que momentaneamente elas surgem pelas mudanças climáticas. Enfim, Jeremias compara a dor daquele povo cativo entre os caldeus, a dor daqueles pais que não podiam dar aos filhos o que era primordial, ao mar, ao tamanho, à dimensão, para que nós pudéssemos tentar compreender. Aleluia. Isaías, ele diz que o Senhor Deus mede a cunhos os céus, sabe a quantidade, sabe a quantidade de areia que existe em torno do mar. As pedrinhas de areia, o Senhor tem a quantidade, irmãos. A profundidade do oceano. Um dos versos mais bonitos diz que o nosso Jesus, até mesmo a quantidade de fios de cabelo em nossa cabeça, sabe. O controle absoluto de Deus por tudo. E ele usa-se desta forma de expressão para explodir e dizer: como pode, meu Deus, eles estarem suportando isso? E nunca nós podemos esquecer, principalmente agora, durante este momento de meditação,
que estes irmãos agora eram conscientes de que sofriam as consequências de terem ignorado Jeremias. Eu já disse aqui algumas vezes, eu volto a repetir. Quando surgem dificuldades e obstáculos em nossa vida, provas, a primeira atitude que 99,9% de nós, irmãos, a começar em mim, é procurar os culpados. Nunca enxergar dentro de si e descobrir. Nós arrumamos os atalhos. Vamos em volta, perifericamente, em tudo, para tentar descobrir os porquês. Só depois de algum tempo, isso inclusive faz nos sofrer um pouquinho mais. Às vezes, inclusive, depois de algum tempo, nós nos lembramos e vemos os porquês respondidos claramente. Então não podemos nos esquecer desta forma primordial de aplicação em toda a extensão do livro de Lamentações. Como também não podemos nos esquecer que eles tinham promessas de Deus e que tudo era por amor ao Senhor e a essa promessa que o Senhor almejava cumprir, que acontecia. Deus nos faz entrar no caminho da promessa, e às vezes para isso existem os funils, as feridas profundas e as lesões da luta destes irmãos contra esta culpa, contra este momento difícil, e principalmente porque eles sentiam um distanciamento de Deus. Deus permitiu isto acontecer. Nos versículos anteriores, o 5 diz assim: tornou-se o Senhor como o inimigo, devorou Israel, devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá a lamentação e a tristeza. Deus não estava imparcial com aquilo. Era a participação do Senhor em 100% que permitia tudo aquilo. Então eles começaram a sofrer também o distanciamento, a dor do distanciamento do Senhor. Nós ouvimos o coral cantar: se um desprezível o Senhor usa, o Senhor também pode me usar. Isso é lindo, porque se combinar a palavra dá tudo errado, irmão. Mas quando se deixa o Espírito do Senhor trabalhar, ele vem numa tônica. O teu pecado tu queres livrar no sangue de Jesus a poder. Olhai para o Cordeiro de Deus. Deixa o Salvador com a tua mão, com as suas mãos, te ajudar, te guiar. Deus tomava uma atitude radical para ter condições de fazer aquele povo refletir e mudar a conduta e valorizar o que o Senhor tinha dado por eles. Nós temos dificuldade em valorizar o que Deus nos dá, principalmente quando tudo é muito simples, fácil, rotineiro. Cai na rotina. Aí os crentes esquecem-se do Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Aleluia! Louvado seja o Senhor.
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Canta e dá graça. Quando tudo está bem, aí é fácil, simples. Mas quando as coisas não estão tão bem, ou não estão bem, ou nós temos consciência de que precisamos mudar, de que o Senhor está nos punindo, aí que entra mesmo o Espírito de Deus, para nós dizermos: nenhum dos benefícios do Senhor dado a mim, mesmo que não pareça bons, deve ser agradecido, deve ser deixado de agradecer. Jó estava sendo punido para que o adversário visse que ele era fiel e que não servia em vão ao Senhor. E ele respondeu aos seus algozes, a iniciar-se da sua esposa: eu recebi o bem do Senhor, acaso não poderia receber o mal? O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Em todo tempo deve ser louvado o nome do Senhor. Em todo o tempo. E agora era o momento deste povo, que eu disse aqui quarta-feira, e eu vou repetir, meus irmãos. O Salmo 137, disseram assim a eles. Salmo 137. Aqueles que nos levaram cativos, versículo 3, e que nos destruíram, eles nos pedem: cantai-nos um daqueles cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Os nossos instrumentos estão pendurados nos salgueiros, junto aos rios da Babilônia nos assentamos e chorando, vivendo a lembrança do que tínhamos e não valorizamos. Que situação difícil! Quando os dias passados, como nos diz o salmista Davi, devem servir de base para os nossos atuais e os nossos futuros, pela fidelidade do Senhor. Neste momento, os dias passados geravam dentro dos irmãos melancolia, tristeza, peso na consciência, dificuldade de conviver com aquela condição e falta de força para adorar ao Senhor. É o que eles disseram: como nós vamos cantar aqui? Dispersos, distantes um do outro. Assim estavam os irmãos. E principalmente sentindo o distanciamento do Senhor. Se Deus não falar conosco, irmãos, um dia, um minuto, se Ele se virar e não nos guardar, o salmista também disse: o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Não tem como agradecer a Deus pelos livramentos que Ele nos deu hoje. Canta e dá graça. Invisíveis, porque nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades da maldade que atuam nas regiões celestiais. Mas para isso o Senhor nos deixou armaduras, que às vezes instintivamente nós usamos e não nos percebemos delas. Imagine sentir-se distante do Senhor. A rejeição é uma das maiores dificuldades de um ser humano viver ou passar por ela. Você se sente excluído, desprezado, não consegue enxergar-se na sociedade, na igreja, no lar, na empresa que trabalha. Imagina quando isso interiormente
se relaciona à comunhão, ao relacionamento diário com Deus. Estes irmãos, pelos versículos de Jeremias, pela forma de expressão, eles se sentiam absolutamente desprezados ali, rejeitados, passando por aquele processo difícil, distante do Senhor. Pediam: canta, não temos como cantar, foi-nos tirado o nosso Sião. Aleluia. Jeremias, ele expressava isso diante do Senhor, sobre estas feridas. Quem pode sarar estas feridas? Muitos de nós, irmãos, crentes, às vezes estamos sozinhos em meio a uma multidão. Muitos de nós, às vezes estamos sentados do lado de um irmão que amamos, servimos ao Senhor com Ele há anos, décadas, e o Senhor, que conhece o interior mais do que ninguém, sabe dimensionar os conflitos e as feridas internas. Não passa pela nossa cabeça, não passa. Feridas profundas que descaracterizam pessoas, de alguma maneira tornam as mesmas com personalidade dupla, com vida dupla. Ele é uma coisa para a sociedade, mas quando a ele é outra totalmente diferente. E carrega o peso disso, de situações que muitas vezes ultrapassam até as próprias escolhas ou as forças de superação. Às vezes vivem com feridas profundas, geradas por pecados ocultos, que trazem dissimulação, como Davi e Abigail. Feridas profundas, porque não se consegue enfrentar gigantes dentro de si mesmo, gigantes do temperamento, que trazem ira, revolta, duplicidade na conduta. Quem conhece mesmo as pessoas é o verdadeiro Deus. Quantos noticiários nos assustam de pessoas que tornaram-se assassinas do nada. Se você for analisar o perfil, traçar minuciosamente, você vai entender: aquilo tem ligação com traumas, fatos acontecidos, ou um gigante interior, homicida, que o perturbava e que de repente não foi mais vencido. Outros que vivem com o gigante da mentira. Ele não consegue falar a verdade, começando para si mesmo, e vivem uma mentira. Feridas profundas que provocaram esta reação. Tornou-se mentiroso. Outros não aceitam e não assumem as condições atuais dele, inclusive de forma financeira. Ele não consegue admitir ou assimilar momentos difíceis, provocados de alguma forma, até mesmo por eles, pelo consumismo, por não adequar-se aos movimentos financeiros da própria nação que mora, os períodos de recessão,
Salomão diz isso em Eclesiastes: tempo de Deus para tudo. Aí ele começa a viver de uma forma dupla. Ele não é mais, não tem mais, não pode mais. De alguma maneira, nunca mais vai conseguir reaver um imóvel perdido, uma empresa perdida. Mas ele tem que se manter, me permita o termo, usando-se de uma forma que ostente aquilo que não é mais real. Isto só vai fazendo as feridas tornarem-se mais profundas e grandes. E você vive com ele, mas não sabe a dor da consciência de querer mudar aquilo e não conseguir, é mais forte. Algumas pessoas vivem com feridas de palavras ouvidas desde tempos remotos, na infância. Estas palavras que subestimaram a capacidade dele, ou que machucaram o ego, ou até mesmo a moral, falam mais alto. E ele não consegue vencer este gigante. E a ferida cada dia fica ainda sendo mais aberta. Outros vivem com feridas pelas palavras que foram ditas em seus relacionamentos, no relacionamento conjugal, no relacionamento de pai com filho, nos relacionamentos dos amigos, às vezes nos relacionamentos na congregação. Ele vive com aquela ferida. Os planos frustrados. Você já observou que algumas pessoas não conseguem finalizar nenhum projeto iniciado? Todos rompem no meio, ou não saem do papel. Alguns chegam no fim e depois voltam ao zero sem explicação alguma, deixando feridas, atitudes que foram tomadas erradas, de forma precipitada, por não parar 2 ou 3 minutinhos para pensar. Minha avó, semi-analfabeta, ela dizia assim para mim, para nós: há um ditado por aí que dizem que nós precisamos contar até 10, colocar um gole de água na boca. Quando nós somos servos do Senhor, nós precisamos às vezes contar até 1000, colocar 2 goles de água na boca, retirar-se, ter sido classificado como omisso ou covarde, para depois não carregar o peso e as feridas das atitudes erradas. Quantos daqui, quarentões, cinquentões, trintões, dizem assim: hoje eu não agiria como no passado. Eu já disse isso, e realmente não agiria, porque o tempo de vida vai gerando experiência. A psicologia desta experiência do tempo de vida, de alguma maneira dispensa técnica, porque ela é forjada na experiência, adquirida na experiência. Claro que existem os profissionais, de forma alguma eles são rejeitados e auxiliam em muito. Mas quantos são as atitudes erradas? E quando isso não é muito bem administrado, gera as feridas. O curso que ele queria ter feito e não fez, a profissão que almejava e não conseguiu por falta de dinheiro, de oportunidade, até mesmo de capacidade, ou provocada pelas mudanças do percurso da vida no comum.
gera feridas. Aí ele disse: se eu tivesse continuado, hoje seria diferente. Não consegue conviver. O casamento, que a expectativa não correspondeu a ele 100% do que achava que poderia corresponder, que não deu certo definitivamente, ou que as falhas cometidas, ou os motivos que levaram a algumas decisões não são bem resolvidos, e deixaram traumas e sequelas que ficam, e ele convive diariamente com as mesmas, e sempre abrindo um pouquinho ainda mais a ferida. Outros vivem de sombras de relacionamentos anteriores, que não deram certo. Aí eles dizem assim: se eu tivesse me casado com fulano, com fulana, irmão, isso é sério. Feridas. Não aceita o dia de hoje. Como seria? Entra então num processo perigoso, que é o de comparação, que anda juntinho da inveja, que é um dos sentimentos mais feios que um ser humano pode ter. Outros têm a ferida de ser malicioso. Ele não consegue controlar o pensamento dele. Sempre o pensamento dele é meio que libidinoso, e ele se martiriza por aquilo, fazendo com que as feridas cada dia fiquem ainda maiores. Olhares descontrolados, ouvidos descontrolados, mãos, pés, que levam ele onde ele não queria, e disse em outro dia: nunca mais. Eu coloco os meus pés aqui, mas ele não consegue se autocontrolar. As condições adversas do dia a dia, pessoas sofrem e abrem feridas em si, porque elas não conseguem entender a diversidade de Deus. A grandeza do Senhor é tanta. Ninguém tem a mesma impressão digital que eu. As bilhões de pessoas no mundo não têm a mesma impressão digital que eu. Se você não for técnico, você vai enxergar um monte de círculo, parece sempre a mesma coisa. Mas a pessoa técnica, e principalmente Deus, sabe. Deus nos fez diferentes e nos convida a convivermos com as diferenças, porque elas somam para o reino e fazem a diferença na sociedade. Mas alguns não conseguem admitir, e eles criam feridas enormes dentro de si, porque se tornam comparativos, enciumam-se, não conseguem entender o porquê que um amigo prosperou, tendo sido ele criado junto com ele, e talvez numa condição ainda pior do que a dele. Prosperou. Isto foi a bênção de Deus que o acompanhou. Ou se de forma errada, ele também vai se ter como Senhor, mas ele não consegue admitir. E sofre muito com isso. São as feridas que Jeremias dizia: quem pode sarar estas feridas deste povo? Esta é a nossa rotina em muitos momentos, irmãos. Às vezes elas estão dentro de nós, e precisa do Espírito de Deus nos fazer acordar e descobri-las, porque são
de alguma maneira nos impedem uma comunhão mais próxima. Crentes que vivem cabisbaixos, porque falharam. É muito forte, mas não é uma heresia o que eu vou dizer. Mas dizem que só Deus mesmo perdoa. Alguns desculpam ou fingem esquecer. Crentes que cometem um erro e que ficam tarjados por aquilo. Passou-se meio século. Mas cuidado, fulana, em 1800 e bolinha, me perdoe a forma de expressão, em 1800 e bolinha, adulterou, desejou o marido alheio. Jesus que me guarde aqui, né, irmãos? Desejou. Ele já está no 5º ou 6º casamento. E eu não estou fazendo apologia a isso. Eu estou falando que isso provoca dentro da pessoa. Que às vezes ela se torna um verdadeiro porco espinho na sociedade, que usa isso como autodefesa. Mas é porque os outros sempre fazem com que ela se lembre daquela falha. E na igreja não é diferente. Não é diferente. E não se sabe o estrago. Outrora cantava tão bem, lindo. Ainda dizem assim, perdeu a unção. Não perdeu não. São as feridas dos olhares, das palavras, dos cochichinhos. São essas feridas que cada dia estão ainda mais abertas e cada dia mais fundas ou profundas, maiores. Quem pode sarar? Já perguntava Jeremias. Quem pode sarar? Houve um problema. Em 1800 e bolinha. O problema foi resolvido de forma incorreta interiormente, mas foi resolvido para se dar sequência à vida. Mas aí existe as gerações vão crescendo, se conhecendo. De repente um menino apaixona-se por uma menina daquela família, de 1800 e bolinha. Com essa não! Um dia eu ouvi, pasme, o irmão dizer dentro do gabinete que eu estava atendendo naquela manhã: eu prefiro que a minha filha morra. Eu olhei bem e disse assim: sangue de Jesus, irmão, vai morrer ao Senhor do coração qualquer hora. Eu prefiro que ela morra, mas com esse eu não aceito que case. Aí eu fui dizer para ele: mas por quê? Os avós, isso é sério, irmão, tinham tido um mal entendido e eles carregavam. A medicina diz que até algumas enfermidades são psicossomáticas. A condição emocional. Como eu não sou médico, eu não vou me habilitar a falar sobre isso. Eu só estudei. Então sou absolutamente autodidata nisso. De ter lido, de ter ouvido ministrações de uma grande amiga que é psiquiatra e serva do Senhor, ter dito isso. Outra doutora em biologia, embriologia e tudo que é gia. A doutora Genilda já ouviu ministrar
sobre o cuidado que nós devemos ter com os nossos sentimentos e emoções, para eles não aflorarem e estas feridas tornarem-se profundas e gerarem uma enfermidade no corpo. Perigoso. Às vezes você está sentado do lado de alguém que você não sabe o peso que ele carrega, como chegou, como tem chegado anos e mais anos na casa do Senhor, no emprego que você trabalha, no coral, na orquestra. Isso é verdade, sério, irmão. Mas Jeremias disse assim: quem pode sarar? Ande queimando, quem pode? Jesus Cristo, o especialista em qualquer enfermidade da alma, o que com o seu sangue, como cantamos, nos resgatou do pecado e da consciência pesada que o pecado traz para uma pessoa. Esse presente entre nós esta noite imutável pode te tirar daqui leve. Aleluia! Canta labador e da cama eu iba da minha caia, eu sou da essa. Não sei quantos anos, a duplicidade, que é horrível, a duplicidade te acompanha. Não sei a proporção da abertura desta ferida diariamente, mas eu sei e afirmo uma coisa: não há pecado que Jesus não tenha levado na cruz do Calvário. Paulo diz em Gálatas: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não há pessoa que Deus não tenha condições de libertar e de mudar por completo a vida dela. Inclusive de passar um bálsamo, como Paulo diz, com a consciência cauterizada. Ele não tem nem percepção mais que está pecando, mas o Senhor também tem condições de cauterizar o pecado, até na mente do outro, de fazer esquecer as pessoas, não te olharem mais, porque isso também é psicológico. Em algum momento a pessoa nem mais está te olhando, te acusando com o olhar, mas você, com a consciência pesada, enxerga no olhar de tudo e de todos a martelada. Jesus tem condições de mudar isso. Tem. Não há dor ou machucado que um distúrbio de caráter provoque que Deus não tenha condições de curar esta ferida. Jeremias dizia isso porque ele mesmo tinha profetizado: o Senhor vai restaurar este povo. Jeremias dizia isso porque o Espírito do Senhor Jeová o fazia lembrar das profecias do seu amigo profeta Oséias. No capítulo 6 ele diz assim: vinde, Israel, que se corrompeu, adulterou, espiritualmente falando, adulterou, vinde e nos tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, vês a ferida e a ligará. Depois ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Faça disso crescimento, experiência com Deus. Aleluia. Não sei quais são as feridas, mas o Senhor entre nós esta noite está abrindo a oportunidade da cura, descortinando os céus.
às vezes o teu opressor ou quem te magoou nem mais está vivo. Isto é sério, irmão. Mas não se consegue libertar-se daquilo. Imagine a condição de uma pessoa se autoflagelando diariamente, morrendo as línguas, sem ter como pedir socorro, querendo ser descoberto, mas não conseguindo, porque se abafa. Mas o Espírito de Deus nos descobriu na multidão esta noite individualmente. Nos descobriu com condições extraordinárias de individualizar pensamento por pensamento, ferida por ferida, mandar um mensageiro para cada um aqui esta noite, nas miríades dos anjos celestiais que atuam contra o mal. Vamos usar então a poesia com o remédio da cura definitiva. Deus tem esta condição. Jeremias perguntou: quem pode sarar este povo? Se der sequência à leitura, olha, os inimigos zombam, e olha coisas horríveis. Ninguém conseguiu entender a dor dos filhos pedirem algo para o pai e o pai não tem. Por isso que ele associou isso a todo momento ao contexto histórico e disse: quem pode sarar? Porque a ferida é grande demais. O Senhor pode sarar as feridas. A ferida de fazer viver novidade de vida, ser real, pessoas irreais. O que elas são mesmo não é o que nós conhecemos dela. Ela tem que viver com aquela coisa dentro dela, que não tem para quem pedir socorro, ou não há condições de sentir que Deus está por perto, porque as forças do mal, como eu disse, já usaram isso como um recurso para fazer sentir-se ainda mais distante. Mas que Deus em Jesus Cristo nos ajude esta noite. Meu querido, fique em pé, por gentileza. Vamos adorar a Deus. Sabe quando o vento soprar, Zé? Pastor, né? Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, cadê a Érica para ela cantar para mim? Ou as duas? Eu acho que tem como colocar no data show. É só para Espírito. Érica. Vamos adorar a Deus, irmãos? A jovem ali, que eu não sei o nome, ela vai jogar no data show. Mas independente disso, a Érica tem a letra aqui. Ela não tem. Adore a Deus de verdade, porque é muito sério o que o Senhor está ali. E isto foi com base em Ezequiel 37. Que também faz parte do mesmo contexto histórico. Josué enxergou Jerusalém como um vale de ossos secos. Acho que todos vocês conhecem. Nós precisamos ser ouvidos lá, pelo menos no metrô hoje. Isso precisa sair de dentro, irmãos. Eu não estou pregando por interior, qualquer coisa inovadora mesmo.
soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar, quando o vento soprar. Sopra, Espírito, levanta os caídos, restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Sopra, Espírito, trazendo vida, junta os pedaços, já os ruídos do teu agir. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos, com teu poder, vem restaurar da multidão de caídos. Faz, Senhor, um pouco forte, marchar sobre a terra, quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar, quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar, quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar, quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar, quando o vento soprar. Você sente vontade de vir à frente? Muito difícil para mim, inclusive. Mas se você sente vontade de vir à frente, sai do seu lugar. Vem aqui que o Senhor vai te curar. Vem. Não se sinta envergonhado, não. Vem à frente, que as feridas mais profundas, hoje o Senhor vai restaurar. Jesus veio para libertar os cativos, curar os feridos. Isaías 61 nos diz isso. E é a oportunidade de Deus sair daqui sem esse peso. Em nome de Jesus, irmão, receba essa palavra. Sair daqui sem o peso. O vento vai soprar. Venha, meu querido. Vou esperar vocês. Vai se mover, tudo volta ao lugar, quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar, quando o vento soprar. Venha, minha filha, entre aqui, olha. Entrem aqui, olha, para eu enxergar todos vocês. O Senhor enxerga até quem não está aqui hoje. Mas venham, que isso também é uma atitude de fé. Amém. De caídos,
soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Amém, meus queridos. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome por Tua fidelidade mais uma vez conosco. O Senhor conhece os motivos que trouxeram alguns servos Teus aqui. Alguns que talvez não vieram por falta de coragem, com perdão da expressão, mas seguindo a Tua voz, por orgulho. Mas eu te peço agora que o Senhor vá de encontro às feridas aqui. Deus, existem feridas de palavras, atitudes, condições, pecados que ficaram com o tempo, mas que hoje o Senhor está nos tratando e soprando o Teu vento. Olha aqui quantos corações, Deus, pesados, quantos crentes na igreja sem ter a certeza de que se Jesus voltar agora, Ele sobe por conta deste peso, desta canga nos ombros. Quantos duvidando de si próprio, não conseguindo perdoar quem está perto, vivendo da mentira. Mas eu coloco em Tuas mãos e te peço uma bênção especial a favor de cada um. Eu repreendo no nome de Jesus todo mal e ordeno a vitória, que saiam leves com estas feridas curadas, cicatrizadas. Não mais elas rasguem o peito, mas que o Teu nome possa ser louvado. No nome de Jesus, e crendo, nós te agradecemos pela bênção e vitória. Amém.